E aí, galera? Aqui é o professor Verseli, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos da disciplina de Elementos de Máquinas 2 para o curso de Engenharia Mecânica. Bom, galera, a gente vai utilizar esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, que é o Elementos de Máquinas do Sarkis Melkonian. Eu vou utilizar a 9ª edição, mas você tem que tomar alguns cuidados em edições anteriores e edições posteriores com a numeração das páginas. Daqui por diante, nós vamos, nessa aula, fazer uma breve revisão dos conteúdos de dimensionamento, do conteúdo de dimensionamento de engrenagem cilíndrica de dentes retos, e depois nós vamos partir para o dimensionamento do processo, do engrenamento, e posteriormente vou sugerir para que vocês tentem refazer exercícios resolvidos nesse livro, e mais adiante vocês tentarão fazer os exercícios propostos. Lembrando que o livro é bastante didático e dessa forma você conseguirá entender o passo a passo que será enunciado agora nesse momento. Vamos então à página 95 do livro. Nessa página 95 do livro, você percebe o conteúdo de engrenagem cilíndrica de dentes retos. Nesse livro você percebe que aqui nós temos uma engrenagem, que é a nossa engrenagem menor, e aqui nós temos a engrenagem, que é a nossa engrenagem maior. Essa engrenagem menor, comumente chamamos de pinhão. Essa engrenagem maior, comumente chamamos de coroa. Se você perceber aqui, nós temos 4 diâmetros. Esses 4 diâmetros são 4 diâmetros bastante importantes, sendo que um deles se destaca em relação aos demais. Vamos lá? Vamos ver o que é? Bom, esses diâmetros, eles funcionam assim. Nós temos aqui, ó, se você perceber, nós temos o diâmetro externo, tá vendo? Que é um diâmetro, fisicamente, você pode medi-lo, né? Ele passa aqui, ó, pela topo do dente, né? Pela cabeça do dente. E nós temos o diâmetro interno, que é o diâmetro de fundo também, que é o aqui, ó, do fundo do dente, ó. É o diâmetro que passa pelo fundo do dente. Temos também o diâmetro geométrico, que é um diâmetro bastante importante lá na determinação dessa curva aqui, ó, que é a curva de inclinação do dente. Você vai perceber, lendo o livro, pesquisando, que existem 2 tipos de curvas determinados, na sua maioria, no processo de fabricação, que é a curva cicloidal e a curva envolvente. Leia mais adiante e você entenderá melhor o que significa o modelo matemático de cada curva. Bom, e temos aqui o diâmetro primitivo, que é o nosso diâmetro mais importante. Esse diâmetro aqui, ele é um diâmetro que participará em muito do nosso cálculo de dimensionamento. Lembrando que nós vamos utilizar como referência a norma DIN 862 e a norma DIN 867 no nosso processo de dimensionamento. Isso quer dizer que nosso equacionamento vai trabalhar com essa norma aqui, onde nós determinamos assim as alturas com base nessa norma. Aqui você percebe que nós temos a altura total do dente, né? Você está vendo que a altura total, que é o do fundo do dente até a cabeça do dente, né? Temos também a altura do fundo do dente, a altura do fundo. Essa altura do fundo, ela é medida a partir do diâmetro primitivo até o fundo do dente, ó, né? Temos a altura da cabeça, que é medida a partir da cabeça do dente até o diâmetro primitivo. Temos a altura do dente, que não é a altura total, como usei aqui, ó. Não é a altura total, porque essa altura do dente, você retira dele a folga do engrenamento. Essa folga do engrenamento está aqui. Nós utilizamos, geralmente, a variável H, tenho que verificar aqui, SK, né? A variável SK. Nós vamos utilizar de acordo com o livro. Bom,
Nesse processo aqui, vale a pena ressaltar que nós precisamos definir alguns fatores importantes. Por exemplo, aqui você percebe, ó, olhando o posicionamento das engrenagens, você está vendo que as engrenagens estão externas, uma em relação à outra. Então, nós vamos adotar no equacionamento que nós vamos adotar mais adiante, no processo de dimensionamento, o sinal mais. Aqui, o que você percebe? Você percebe que nós temos um engrenamento interno. Então, nós temos aqui um sistema planetário, também chamado. Nós vamos adotar o sinal menos, né? O sinal menos, ele será um sinal bastante utilizado no engrenamento, aqui ó, na equação, caso ele seja interno ou planetário. Se você perceber bem, também devemos levar em consideração a disposição dos mancais. Mancais, você está vendo o eixo aqui, está vendo a engrenagem aqui, ó, posicionada dessa forma. Se os mancais estiverem nos extremos do eixo, né, nós temos a situação da engrenagem biapoiada. Se os mancais estiverem posicionados lateralmente, a engrenagem, está vendo que aqui está o eixo, nós temos engrenagem em balanço, a engrenagem estará em balanço. E aqui nós temos algumas condições. Ó. Você vai ver que a relação B, D0, largura da engrenagem, diâmetro primitivo tem que ser menor, pode chegar até 1,2. E aqui, em balanço, a relação da largura da engrenagem dividido pelo diâmetro primitivo pode chegar até 0,75. Então, nós temos condições aqui, que são condições de disposições em relação aos mancais, no seu processo de dimensionamento de engrenagens. Bom, então vamos agora para o nosso material. Se você observar aqui nesse material, nós temos aqui o processo de dimensionamento, os diâmetros já foram falados, aqui nós temos a folga, nós temos aqui o passo do dente, ó, que é essa distância aqui em cima do diâmetro primitivo, ó. Nós temos aqui a espessura do dente, que é essa distância aqui, ó. E nós temos aqui o vão do dente, que é essa distância aqui, ó. Tá vendo? Bom, como a gente vai utilizar a norma DIN 862-867, nós temos as seguintes informações importantes. Número de dentes é o diâmetro primitivo dividido pelo módulo. Automaticamente o módulo diâmetro, número de dentes. O passo, conforme norma DIN, vai ser dado pelo módulo vezes π. A espessura do dente, no primitivo, vai ser a metade do passo. A altura do dente, aquela altura desprezando a folga, 2 vezes o módulo. E teremos também a altura da cabeça, que é, retomando como referência, o diâmetro primitivo até a cabeça do dente, o módulo, vale um módulo. A altura do pé do dente, ou a altura do fundo, vai ser 1,2 o módulo, que é do fundo, você vai ter um módulo mais 0,2 de folga. Então, você vai ter 1,2 módulos. E a altura total do dente, você vai ter a soma da altura de fundo mais a altura da cabeça. Se você somar essas duas aqui, vai dar 2,2 vezes o módulo. Bom, galera, agora vamos analisar o vão. Sabemos que a espessura do dente tem que coincidir com o vão, senão comprometemos o engrenamento. O ângulo de pressão. Bom, o que significa esse ângulo de pressão? Se procurarmos no livro, lá na página 100 do livro, encontraremos essa figura. Nessa figura aqui, você percebe que aqui nós temos diâmetro primitivo do pinhão, diâmetro primitivo da coroa. Esses dois diâmetros primitivos, eles tangenciam entre si. Bom, se você observar bem e analisarmos, aqui está a força aplicada, ó, força resultante. Podemos decompor essa força em duas componentes, uma força radial e uma força tangencial ao diâmetro primitivo. Então, nós percebemos que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo alfa, o ângulo de pressão. Nós chamamos esse ângulo de pressão. No nosso dimensionamento, na maioria dos casos, nós vamos optar por trabalhar com esse ângulo no valor de 20 graus, que é bastante usual
trabalharmos com o ângulo no valor de 20 graus. Temos a folga já está determinada. Aqui nós temos a relação de transmissão, que é dada por esse equacionamento, número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão, diâmetro primitivo da coroa dividido pelo diâmetro primitivo da coroa, do pinhão, e podemos também trabalhar com o número de rotações, mas aí você tem que tomar um determinado cuidado. Nós invertemos esse índice aqui, né? Ao invés de ser 2, 1, 2, 1, passa a ser 1, 2. Isso decorre do processo de equacionamento, né? Então aí, você trabalhando com a relação com o número de rotações, relação do número de rotações. Bom, a largura da engrenagem, não confunda, largura com espessura. Largura da engrenagem, ela é dada pela letra B, né, a variável B. Nós temos aqui a distância entre centros, que é a média dos diâmetros primitivos, soma do diâmetro primitivo da coroa, do pinhão mais o da coroa, dividido por 2. E agora vamos partir para o dimensionamento propriamente dito. O dimensionamento, nós vamos adotar 2 critérios. Esses 2 critérios, o primeiro critério é o critério de desgaste no pé o desgaste do dente. O segundo critério é o processo de resistência à flexão no pé do dente. Bom, no processo de engrenamento, nós sabemos que temos uma curva. Essa curva pode ser cicloidal ou envolvente. No processo de construção dessa engrenagem, óbvio, nós não conseguimos construir uma curva perfeita, seja no modelo de construção cicloidal ou seja no modelo de construção da envolvente. Bom, como esse processo de fabricação não é perfeito, ele traz uma série de imperfeições do processo, né, sobre metal, ou ausência dele. Então, o que vai acontecer? Ao invés de um dente rolar em relação ao outro, com o atrito praticamente tendendo a zero, nesse processo de construção, no processo de fabricação, as falhas do processo devem acarretar o processo de deslizamento de um dente. Isso provoca o quê? O desgaste, né? Você vai ter perda de energia nesse processo. Você vai ter perda de potência automaticamente. Apesar de que, nos nossos exercícios, nós não vamos considerar as perdas de potência, né? Nós não vamos considerar. Mas você sabe que isso acontece no processo real, né? Então, nós vamos pegar pelo critério de desgaste e vamos calcular pelo critério de desgaste e depois nós vamos calcular pelo critério da resistência à flexão no pé do dente. Óbvio que você percebe que na construção geométrica do dente nós temos um ponto elevado de concentração de tensões, que é o pé do dente. No pé do dente ali você vai ter um ponto de concentração de tensões. Por mais que você gere uma curvatura para provocar a melhor distribuição das tensões, ali ainda considera-se um ponto de concentração de tensões. Durante o movimento, a dinâmica do engrenamento, você vai ter um ponto de concentração de tensões. Então, ali vai ter um ponto com tendência, fadiga, fissura, possível ruptura. Então, vamos considerar esse critério como um critério relevante no dimensionamento do meu engrenamento, né? Então, nós vamos adotar esses 2 critérios como 2 critérios importantes do processo de dimensionamento. Bom, o critério de desgaste, nós vamos aqui enunciar um roteiro que facilite muito você estabelecer o dimensionamento. Esse roteiro você pode organizá-lo em forma de uma planilha Excel e poder simular situações, né? Você pode desenvolver, ou até mesmo um software, né? Adotar uma linguagem de programação e aí você criar todo um algoritmo que possa te dar possibilidades de respostas imediatas numa situação de simulação. Bom, critério de desgaste. Vamos lá. Primeira coisa, você vai determinar o torque, né? 30.000 potência π vezes o número de rotações. No caso aqui, nós vamos adotar o processo de dimensionamento tomando como referência o pinhão, a menor engrenagem, né? Então, tudo que eu dimensionar para o pinhão vai valer para a coroa, salvo alguns detalhes, né? E a gente vai fazer isso daí com bastante cuidado, com bastante atenção, para que a gente não cometa erros no dimensionamento. Bom, depois que você determinou o torque, você vai determinar
a relação de transmissão, essa relação de transmissão I, Z2 sobre Z1, ou você pode utilizar aqui conforme os dados também de âmbitos primitivos e números de rotações, caso seja necessário. Determinado a relação de transmissão, você vai partir para a pressão admissível. A pressão admissível, ela faz parte dessa, você determina com essa equação aqui, ó. Se você perceber, tem uma constante, dureza Brinell e fator de durabilidade. Esse fator de durabilidade está aqui, ó, 60 vezes o número de rotações do pinhão, vezes o número de horas que você vai estimar, que é números de horas total. Não é número de horas diárias, não. Número de horas total. Dividido por 10 a sexta. Substitui aqui, esse número aqui é adimensional, substitui aqui. Então, se você tiver a dureza dada em outra grandeza, vamos dizer assim, você pode converter para a dureza Brinell. Se a dureza for Roca, você consegue converter para a dureza Brinell. Para que você possa fazer isso, é importante você lembrar que nós vamos aqui na página 108 e 109 do livro. Nessa página 108 e 109 do livro, você vai encontrar uma tabela de conversão, né, das durezas. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com a conversão das durezas. Essa tabela está localizada aqui, ó. Você pode converter de uma dureza para outra. Bom, feito isso daí, você substitui e calcula a pressão admissível, né, no engrenamento pelo critério do desgaste. Feito isso, você vai para o fator de serviço. Então, você vai lá na página 103 do livro. Na página 103, você vai achar lá o fator de serviço. O fator de serviço é esse aqui, ó. Você tem a aplicação, você vai perceber no seu dimensionamento. Primeiro, você tem que entender aonde vai ser aplicado esse engrenamento. Então, no seu processo de dimensionamento, você tem que entender o seguinte: meu engrenamento ele vai ser aplicado em que situação? Então, por exemplo, nós temos agitadores, alimentadores, e aqui nessa tabela permite que você encontre, dependendo da área de atuação, o fator de serviço. E esse fator de serviço, ele está aqui determinado para dois regimes de trabalho, 10 horas e 24 horas. Né? Então, e aí você faz um determinado ajuste. Por exemplo, se meu engrenamento vai trabalhar 12 horas, eu posso pegar um coeficiente de 10 horas. Está bastante próximo. Se vai trabalhar 20 horas, 22 horas, eu posso pegar 24 horas, está bastante próximo. Use sempre o princípio do razoável, né? Sempre pensando em não comprometer o seu dimensionamento. Bom, então seguindo adiante, vamos lá. Determinei o fator de serviço e agora eu vou partir para o quinto passo, que é a determinação do volume mínimo do pinhão. O que significa isso? É calcular o volume do pinhão? Não. Você tem uma equação, né, um sinal de igualdade, equação, o primeiro membro, segundo membro. Esse segundo membro aqui você consegue determiná-lo, porque você já tem as variáveis já dos passos anteriores. Torque, pressão, relação de transmissão, fator de serviço. E ainda você tem mais e menos aqui, que é porque você tem que determinar o seguinte: se você estiver trabalhando com engrenamento externo, mais. Se você estiver trabalhando com engrenamento interno, menos. E você vai perceber que quando você resolver essa equação aqui, se você fizer uma análise dimensional, vai sair em milímetros cúbicos. Então, esse primeiro membro é igual a um número aqui, que eu vou chamar de x, que vai ser dado em milímetros cúbicos. Por isso o nome volume mínimo do pinhão, né? Que na verdade não há correlação com você calcular o volume do pinhão, e sim é uma relação puramente dimensional. Bom, feito isso daí, você tem que lembrar sempre daquela relação da largura de âmbito primitivo, sempre tomando o cuidado de obedecer à relação, né? Feito isso daí, na literatura, assim como no dimensionamento, existem sugestões. Uma das sugestões que vai ser dado pelo exercício. Ele vai sugerir para você a relação entre a largura do dente e o diâmetro primitivo. Geralmente, nos nossos exercícios, nós vamos adotar 0,25, né? Como uma sugestão. Então, isso já vai ser um dado do exercício para alimentar o seu dimensionamento. No processo real, é um bom número, né? É um bom número. Você pode adotá-lo no seu dimensionamento. Se você quiser variá-lo,
Aí vai depender de onde você vai inserir esse engrenamento, qual a situação que você vai inserir esse engrenamento, e aí você vai utilizar, é óbvio, sugestões e o bom senso. Bom, esse valor, essa expressão aqui eu já sei o valor dela. Ó. Essa expressão aqui eu sei o valor dela. Substituindo uma equação na outra, eu vou chegar no diâmetro primitivo. Com a determinação do diâmetro primitivo, lembrando que o diâmetro primitivo é aquele diâmetro das duas circunferências que se tangenciam. Eu chego no módulo. É óbvio que esse módulo aqui, ele vai vir com valores bastante variados, né? A indústria, ela não fabrica com valores bastante variados. Ela tem um determinado limite de fabricação, né? Ela sugere para você, então você vai ter que adotar um critério já produzido para a ferramenta. Você vai fabricar a engrenagem, você precisa do módulo, dessa engrenagem que está aqui, e esse módulo vai coincidir com o módulo da ferramenta, que vai confeccionar a engrenagem. Bom, então, esse módulo da ferramenta, a indústria fabrica algumas fresas, e aí você vai ter que fazer uma normalização, adotar o critério proposto pela indústria. Essa normalização está na página 99 do livro, e aí fica bastante fácil de você interpretar como fazer. Se você perceber aqui, ó, você vai ver que, por exemplo, se você estiver trabalhando com um módulo, vamos dizer que eu calcule lá um módulo de 1,98, e aí eu preciso normalizar 1,98, está entre 1 e 4. Ora, o incremento é de 0,25, então eu vou ter 1,25, 1,5, 1,75, 2. Pensa. 1,98 foi o meu resultado. 2 é o valor mais próximo, maior. Eu vou trabalhar com esse número mais próximo, maior. Porque eu vou lembrar que o módulo está associado à espessura do dente. Não é largura, espessura do dente. Então, se o módulo é maior, espessura maior. O maior, mais próximo, que o fabricante produz, módulo 2. Então, vou optar pelo módulo 2. Aí, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você está trabalhando com uma espessura de dente um pouco maior do que seus cálculos até então. Isso é seguro. Você está desenvolvendo aí já uma margem de segurança no seu dimensionamento, né? É o mais seguro. Bom, feito isso, você vai para o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo recalculado. Você alterou o módulo, você tem que recalcular o diâmetro primitivo. E, a posteriori, você vai para a largura da engrenagem. Então, você consegue aqui calcular a primeira largura da engrenagem com base no desgaste. Porque você pega o diâmetro primitivo recalculado, com o valor do volume mínimo, você calcula a largura pelo critério do desgaste. Uma vez feito isso, você vai ter que partir agora para o outro critério, que é o critério de flexão no pé do dente. Esse critério de flexão no pé do dente, como eu falei, vamos partir para um outro roteiro. Esse outro roteiro, como que ele é feito? Primeiro, vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é calcular a força tangencial. A força tangencial é aquela componente. Então, a força tangencial é a força que tangencia o diâmetro primitivo. Vamos lá. 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro primitivo. Vou pegar qual diâmetro primitivo? O último diâmetro primitivo que eu calculei como referência, que é o diâmetro primitivo recalculado lá do critério anterior. Venho aqui, determino também o fator de forma. Esse fator de forma, ele está lá na página 102 do livro. Esse fator de forma, ele está aqui, ó. Se você observar o fator de forma, se eu tiver, por exemplo, o número de dentes, eu tenho fator de forma. O número de dentes aqui, no caso, você vai pegar o número de dentes do pinhão. Digamos que eu encontre número de dentes 22. Está entre 21 e 24. Você vai ter que fazer uma interpolação para chegar no fator de forma. Ok? Vamos lá, galera. Então, agora, com o fator de forma, eu preciso determinar o fator de serviço. O fator de serviço já foi feito no critério anterior. Captura esse número. Depois eu preciso determinar o módulo normalizado. Também já foi feito no critério anterior. Captura esse número. A largura da engrenagem também já fiz. Eu preciso de uma referência.
pega o critério anterior, captura esse número. Feito isso, você vai substituir aqui no sexto passo, e aí você vai determinar a tensão máxima atuante no pé do dente. Como é que funciona isso, professor? Obedeça ao equacionamento. Força tangencial, que você já calculou lá no primeiro passo, fator de forma, fator de serviço, largura e módulo normalizado. Essa largura aqui foi a última largura que você calculou lá do engrenamento, é o B1, né? Bom, calculado esse valor, você vai comparar com a tensão admissível do material. Você vai ter que ir lá procurar no livro a tabela que tem a tensão admissível do material. E aonde está essa tabela? Está na página 110 do livro. Aqui você vai encontrar o material e a tensão admissível desse material. Então você vai buscar esse número e aí você vai perceber e vai comparar a tensão máxima com a tensão admissível. Se a tensão máxima for maior, você vai ter que fazer o recálculo da espessura da engrenagem. Mas aí, como é que eu faço o recálculo, professor? Muito simples, meu filho. Vamos lá. Pega esse B, que você vai ter que recalcular, joga para o primeiro membro e traga a tensão, que não vai ser mais tensão máxima, vai ser a tensão do material. Você joga no denominador. Como essa tensão do material ela é menor, é óbvio que a largura vai ficar maior. Bom, aí você substitui e recalcula a largura da engrenagem. Beleza. Esse número vai ficar maior, então você, a bom senso, você vai considerar essa largura no seu dimensionamento, né? Óbvio que você está considerando a flexão no pé do dente. Se ocorrer esse número maior, você vai considerá-lo no seu dimensionamento. Para efeito de resolução de exercícios, eu vou querer que você obtenha aqui, é lógico, você não vai pegar um inteiro maior, mais próximo, né? Então, por exemplo, se der aqui 10,8, eu quero que você coloque 11, o inteiro maior, mais próximo, né? Você não vai mandar um operador, o fresador, fabricar uma engrenagem de largura 10,8 ou 10,9. Não. Teoricamente, para nós, aqui efeito de exercício, a gente vai adotar um inteiro mais próximo. Na prática, no dia a dia, você pode discutir e eu te sugiro até ampliar esse valor, né? 15, né? Por exemplo. Bom, 15 no caso de 10,8, de 10,9, por exemplo. Tá? Mas você vai discutir isso daí até para avaliar em que condições você vai trabalhar. Né? Aí você tem que usar no processo de dimensionamento o bom senso como engenheiro. Né? Bom, feito isso daí, você já achou a largura da engrenagem, você tem que lembrar de que tem que obedecer a essa disposição. Se o seu engrenamento obedece a essa disposição, você tem essa margem aqui. Ó. Você pode chegar até 1,2 na largura dividido pelo diâmetro primitivo. Né? E se tem essa disposição aqui em balanço, pode chegar até 0,75. Bom, feito isso daí, você acabou de determinar a largura da engrenagem no processo de dimensionamento por dois critérios: desgaste e flexão no pé do dente. Bom, daqui por diante agora, você vai fazer atividades. E eu te sugiro, didaticamente falando, a primeira situação que você vai fazer é pegar um exercício já resolvido e analisá-lo, discuti-lo. Então, te sugiro que você comece indo lá na página do livro, lá na página 115, pegue esse exercício resolvido, analise a resolução, refaça, para que você possa entender toda a lógica do dimensionamento. Depois refaça também o exercício que está aqui na página 123, compreenda toda a lógica do processo do dimensionamento e logo em seguida faça
os exercícios propostos, que está na página 129. Esses exercícios propostos, você vai observar que as respostas estão aqui, logo abaixo. Tanto o exercício 1 da página 129, quanto o exercício 2 da página 130. As respostas estão abaixo. O livro trabalha com um certo grau de arredondamento. Se você, no seu processo de execução dos exercícios de dimensionamento, eu te sugiro trabalhar com 2, 3 casas decimais. Quando você for, por exemplo, numa situação real, você vai trabalhar com Excel, vai trabalhar com planilha, vai trabalhar com software, você pode trabalhar até com uma série maior de casas decimais, né? Mas para fins de execução a nível de exercícios, em sala de aula, ou como estamos fazendo aqui da forma remota, você vai trabalhar com 2 a no máximo 3 casas decimais. E aí você decide. Galera, é isso daí. Então podemos trabalhar, vamos em frente, estudar nunca é demais e sigamos. Aguardo o posicionamento de vocês na execução dessas atividades propostas para que a gente aprenda, entenda e compreenda como fazer o dimensionamento de engrenagem cilíndrica de dentes retos, tomando como referência a DIN 862 e a DIN 867, que na verdade, a norma adotada aqui no processo de dimensionamento. Galera, um abraço a vocês, estudem bastante, e é isso daí, e a vida que segue.